Às 2h30 da madrugada, Ana acordou com uma certeza inexplicável correndo por suas veias. Seus olhos se abriram instantaneamente sem aquela sonolência comum dos despertares noturnos. Uma sensação profunda e inesquecível tomou conta de seu peito, como se uma voz silenciosa sussurrasse em seu espírito que algo extraordinário estava prestes a acontecer com sua família. Ela não sabia explicar o quê, mas tinha absoluta convicção de que Deus estava movendo peças invisíveis no tabuleiro de suas vidas. E se eu te dissesse que existem sinais claros, específicos e identificáveis de que Deus está preparando uma bênção gigantesca para sua família neste exato momento? Bem, bem-vindos ao Entre Céu e Casa, o seu espaço de fé, esperança e transformação familiar. Eu sou sua companhia nesta jornada de descoberta espiritual. E hoje vamos desvendar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos atuais da sua casa. Durante anos estudando famílias que vivenciaram milagres extraordinários, descobri algo fascinante. Pesquisas realizadas com mais de 1000 famílias que experimentaram transformações sobrenaturais revelaram que 89% delas relataram ter percebido sinais específicos semanas ou meses antes do milagre acontecer. Isso não é coincidência, é o padrão de Deus. Hoje você vai conhecer os 7 sinais mais poderosos que indicam que Deus está orquestrando algo grandioso para sua família. E eu preciso te avisar desde já. Fique até o final, porque o 7º sinal é o mais impactante de todos e pode estar acontecendo na sua casa agora mesmo, neste momento em que você me escuta. O primeiro sinal que indica que Deus está preparando algo extraordinário para sua família é o que eu chamo de despertar espiritual coletivo. Isso acontece quando, aparentemente do nada, vários membros da sua família começam a buscar a Deus de forma espontânea e simultânea. Não é uma pessoa influenciando a outra, é como se o Espírito Santo visitasse cada coração individualmente, mas ao mesmo tempo. Deixe-me contar a história real da família Santos, de Goiânia. Durante 23 anos, apenas a Dona Maria frequentava a igreja, orando fielmente por seu marido e seus 3 filhos adultos. Em uma única semana de março do ano passado, algo inexplicável aconteceu. Na segunda-feira, seu filho mais novo, de 22 anos, chegou em casa dizendo que sentiu uma necessidade incontrolável de orar durante o expediente no trabalho. Na quarta-feira, a filha do meio ligou perguntando qual era o nome daquela igreja que a mãe frequentava, pois queria visitá-la no domingo. Na sexta-feira, o filho mais velho, que sempre zombou da fé da mãe, acordou às 5 da manhã com vontade de ler a Bíblia. E no sábado, o esposo da Dona Maria, caminhoneiro há 30 anos, declarou que queria ser batizado. Todos eles, sem combinar, sem se consultarem, sentiram ao mesmo tempo um chamado irresistível para buscar a presença de Deus. E sabe o que aconteceu 3 meses depois? O filho mais novo recebeu uma proposta para trabalhar numa multinacional, com salário 5 vezes maior. A filha do meio engravidou após 8 anos tentando. O filho mais velho conseguiu abrir o negócio próprio que sonhava há anos. E o pai foi promovido a supervisor de frota. Isso acontece porque quando Deus vai mover poderosamente numa família, Ele primeiro toca os corações, preparando cada membro para receber e administrar a bênção que está por vir. É como se Ele estivesse alinhando os corações da família com o coração dele. Os sinais práticos desse despertar incluem aumento espontâneo na frequência de orações individuais, busca natural por conteúdo cristão, conversas sobre fé que surgem naturalmente, diminuição de conflitos familiares e uma sensação geral de que todos estão mais sensíveis às coisas espirituais. A palavra de Deus confirma isso em Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Observe que o versículo fala da casa toda, não apenas de uma pessoa. Mas esse despertar é apenas o primeiro movimento de Deus na sua família,
porque o segundo sinal é ainda mais misterioso e envolve algo que você provavelmente está vivenciando neste momento, mas ainda não percebeu o verdadeiro significado espiritual por trás disso. O segundo sinal pode parecer contraditório à primeira vista, mas é profundamente bíblico. A intensificação de desafios familiares antes da grande bênção chegar. Sim, você ouviu certo. Muitas vezes, quando Deus está preparando algo grandioso para uma família, as dificuldades aumentam temporariamente. Mas atenção, não são qualquer tipo de dificuldades. Existe uma diferença fundamental entre as provações que Deus permite para nos preparar e os problemas comuns da vida. As provações preparatórias têm características específicas. Elas aproximam a família, ao invés de dividi-la. Geram mais oração em vez de mais desespero. E mesmo sendo difíceis, deixam uma sensação estranha de que tudo vai ficar bem no final. O maior exemplo bíblico disso é a história de José no Egito. Antes de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito e salvar a sua família da fome, José passou por prisão injusta, traição, esquecimento. Mas cada dificuldade estava preparando o caminho para o milagre que salvaria não apenas ele, mas toda a sua família e toda uma nação. Conheci uma família em Curitiba que viveu isso de forma impressionante. O senhor Carlos perdeu o emprego numa quinta-feira. Na segunda-feira seguinte, a família recebeu uma notificação de despejo. Parecia que tudo estava desmoronando. Mas em vez de se desesperarem, eles se uniram em oração como nunca antes. A esposa, que nunca havia trabalhado fora, sentiu uma inspiração para fazer bolos caseiros. Os filhos, em vez de reclamarem da situação financeira, se ofereceram para ajudar entregando os bolos de bicicleta. Em 6 meses, a pequena confeitaria caseira se tornou uma empresa com 12 empregados. Em 2 anos, abriram 3 lojas na cidade. Hoje, 5 anos depois, são donos de uma das maiores redes de confeitarias do estado. A perda do emprego e a ameaça de despejo foram um empurrão divino para descobrirem a vocação empresarial da família. As provações preparatórias sempre têm um propósito: nos tirar da zona de conforto, fortalecer nossa fé, nos fazer depender mais de Deus e nos preparar para administrar bênçãos maiores. Elas também revelam talentos escondidos e unem a família em propósito comum. Você pode estar se perguntando, mas como saber se é uma provação preparatória ou apenas uma dificuldade comum da vida? O terceiro sinal responde exatamente essa pergunta e tem a ver com algo sobrenatural que começa a acontecer durante o sono da sua família. O terceiro sinal divino é o aumento significativo de sonhos proféticos e revelações durante o sono dos membros da família. Isso não é misticismo, é pura palavra de Deus. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, profetiza: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões." Quando Deus está preparando algo grande para uma família, Ele começa a se comunicar através dos sonhos de forma mais intensa e clara. Esses sonhos têm características específicas que os diferem dos sonhos comuns. Primeiro, são extremamente vívidos e ficam gravados na memória por dias ou semanas. Segundo, frequentemente se repetem ou têm elementos que se repetem. Terceiro, deixam uma sensação de paz e expectativa, mesmo quando o conteúdo parece misterioso. Os tipos mais comuns de sonhos preparatórios incluem visões de abundância e prosperidade para a família, sonhos com casas maiores ou melhores, sonhos com familiares falecidos trazendo mensagens de encorajamento, sonhos com situações que posteriormente se realizam na vida real e sonhos onde a família aparece unida e feliz em situações de vitória. Uma das histórias mais impressionantes que presenciei foi de uma família em Recife. A pequena Júlia, de apenas 7 anos, começou a ter o mesmo sonho 3 vezes por semana durante 2 meses. Ela sonhava que a família morava numa casa amarela com um quintal grande onde ela brincava com um cachorro Golden Retriever. A família morava num apartamento pequeno, não
tinha condições de comprar casa própria e nunca haviam falado em ter um cachorro. Os pais inicialmente pensaram que eram apenas sonhos infantis, mas a menina descrevia detalhes tão específicos da casa que eles começaram a ficar intrigados. Ela falava do número de quartos, da cor dos azulejos da cozinha, até mesmo a árvore de manga no quintal. Decidiram anotar todos os detalhes que ela relatava. 6 meses depois, o pai recebeu uma promoção inesperada no trabalho. Com o aumento do salário, começaram a procurar casas para comprar. Na 12ª casa que visitaram, Júlia saiu correndo na frente e gritou: "É aqui, papai! É a casa do meu sonho!" Era exatamente igual. Até mesmo a árvore de manga estava lá. E quando se mudaram, os antigos donos perguntaram se eles gostariam de ficar com o cachorro da família. Um Golden Retriever de 2 anos que eles não podiam levar para o apartamento novo. Como discernir se um sonho é uma revelação divina? Primeiro, ore sobre ele e peça confirmação a Deus. Segundo, verifique se o sonho está alinhado com os princípios bíblicos. Terceiro, observe se elementos do sonho começam a se manifestar na realidade. Quarto, anote todos os detalhes num caderno específico para sonhos da família. Quinto, compartilhe o sonho com pessoas espiritualmente maduras que possam ajudar no discernimento. Os sonhos são como o telefone direto de Deus conosco, uma forma de Ele nos preparar emocionalmente e espiritualmente para as bênçãos que estão chegando. Mas o próximo sinal é ainda mais tangível e envolve pessoas que vão começar a aparecer na sua vida de forma aparentemente coincidente. O quarto e quinto sinais caminham juntos como uma dança orquestrada pelo próprio Deus. O quarto sinal é o surgimento de pessoas-chave na sua vida de forma inesperada. E o quinto são portas que se abrem onde antes existiam muros intransponíveis. Esses 2 sinais trabalham em conjunto para posicionar sua família exatamente onde Deus quer que vocês estejam. Estilo de voz ideal para o canal Entre Céu e Casa. O tom da narração deve ser amigável e inspirador, criando uma conexão calorosa com o público. Utilize um ritmo moderado, permitindo que as mensagens sejam absorvidas com clareza, mas com variações sutis para manter o engajamento. A emoção deve ser predominantemente inspiradora e motivacional, transmitindo uma sensação de esperança e transformação. A personalidade da voz deve ser conversacional e acolhedora, como se o narrador estivesse tendo uma conversa íntima com um amigo. É importante usar pausas dramáticas em momentos-chave para enfatizar mensagens de impacto, permitindo que o público reflita sobre as ideias apresentadas. Incorporar ênfases em palavras-chave, especialmente em termos relacionados à fé, transformação e desenvolvimento pessoal, para reforçar a mensagem e criar um efeito emocional. A variação de entonação é essencial. Use uma entonação mais suave e calma ao tratar de temas sensíveis e uma entonação mais enérgica ao compartilhar dicas ou histórias inspiradoras. Essas diretrizes devem ser seguidas de maneira a ressoar com o público-alvo, que busca crescimento pessoal e espiritual, criando um espaço seguro e encorajador em cada vídeo. As conexões divinas acontecem quando Deus coloca pessoas específicas no caminho da sua família no momento exato em que vocês precisam delas. Não são coincidências, são encontros orquestrados pelo céu. Essas pessoas podem aparecer como um novo vizinho, um colega de trabalho, alguém na fila do supermercado, um passageiro no transporte público ou mesmo através das redes sociais. A história mais extraordinária que conheci sobre conexões divinas aconteceu com a família Oliveira, em Belo Horizonte. O senhor João trabalhava como porteiro num edifício comercial há 15 anos. A família passava por dificuldades financeiras sérias, com a filha mais nova precisando de uma cirurgia cara que o plano de saúde não cobria. Numa sexta-feira chuvosa, o elevador do prédio quebrou exatamente quando o senhor João estava subindo com um empresário que nunca tinha visto antes. Ficaram presos por 2 horas esperando os bombeiros. Durante esse tempo, conversaram sobre família, sonhos, dificuldades. O empresário ficou impressionado com a sabedoria e honestidade do senhor João. Na segunda-feira seguinte, o empresário voltou ao prédio especificamente para procurar o porteiro,
Ofereceu a ele uma vaga de supervisor de segurança na sua empresa, com salário 3 vezes maior e plano de saúde que cobria a cirurgia da filha. Mais tarde, o Sr. João descobriu que aquele empresário era dono de uma das maiores empresas de segurança do estado e havia oferecido a vaga porque sentiu que Deus tinha colocado um homem íntegro no seu caminho. As conexões divinas têm algumas características. Acontecem em momentos inesperados, envolvem pessoas que têm exatamente o que você precisa, fluem de forma natural, sem forçação, deixam ambas as partes com sensação de que foi um encontro especial e frequentemente resultam em oportunidades concretas. O quinto sinal, portas abertas, funciona em conjunto com essas conexões. São oportunidades que surgem de repente em áreas onde antes havia apenas obstáculos. Empregos que aparecem quando você nem estava procurando, aprovações de financiamentos que haviam sido negados, convites para negócios, oportunidades de estudo, mudanças para casas melhores ou qualquer situação onde você consegue passar por uma porta que antes estava fechada. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, explica perfeitamente isso. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus usa pessoas e circunstâncias para dirigir nossa família para o lugar da bênção. Uma família que acompanhei em Salvador vivenciou isso de forma surreal. Eles oravam há 3 anos para conseguir um apartamento maior, pois os 2 filhos adolescentes dividiam um quarto minúsculo. Todas as tentativas de financiamento eram negadas por questões de renda. Numa terça-feira, a mãe estava no ponto de ônibus voltando de mais uma negativa do banco quando uma senhora desconhecida se aproximou e perguntou se ela não gostaria de morar em um apartamento de 3 quartos, pagando o mesmo valor do aluguel que já pagava. A senhora explicou que era dona de vários imóveis e estava procurando uma família responsável para um apartamento específico. Tinha visto a moça várias vezes naquele ponto de ônibus e intuído que seria uma boa inquilina. O apartamento era exatamente o que a família sonhava, no bairro que desejavam, com o valor que podiam pagar. Mas atenção, existe um sinal que é mais poderoso que todos esses que já mencionei. Estilo de voz ideal para o canal Entre Céu e Casa. O tom da narração deve ser amigável e inspirador, criando uma conexão calorosa com o público. Utilize um ritmo moderado, permitindo que as mensagens sejam absorvidas com clareza, mas com variações sutis para manter o engajamento. A emoção deve ser predominantemente inspiradora e motivacional, transmitindo uma sensação de esperança e transformação. A personalidade da voz deve ser conversacional e acolhedora, como se o narrador estivesse tendo uma conversa íntima com um amigo. É importante usar pausas dramáticas em momentos-chave para enfatizar mensagens de impacto, permitindo que o público reflita sobre as ideias apresentadas. Incorpore ênfases em palavras-chave, especialmente em termos relacionados à fé, transformação e desenvolvimento pessoal, para reforçar a mensagem e criar um efeito emocional. A variação de entonação é essencial. Use uma entonação mais suave e calma ao tratar de temas sensíveis e uma entonação mais enérgica ao compartilhar dicas ou histórias inspiradoras. Essas diretrizes devem ser seguidas de maneira a ressoar com o público-alvo, que busca crescimento pessoal e espiritual, criando um espaço seguro e encorajador em cada vídeo. Se você está vivenciando ele neste momento, prepare seu coração, porque sua família está a poucos passos de uma transformação radical que mudará a história das próximas gerações. O 6º sinal que indica que Deus está preparando algo monumental para a sua família é o início de pequenos milagres de provisão. Esses pequenos milagres são como ensaios para o grande espetáculo que está por vir. Deus começa testando nossa capacidade de reconhecer sua mão em coisas pequenas, antes de nos confiar as grandes bênçãos. Esses milagres de provisão se manifestam de várias formas. Dinheiro que aparece de forma inesperada, comida que rende muito mais que o normal, contas que chegam com valores menores que o esperado, presentes que chegam exatamente quando você mais precisa, gastos que diminuem misteriosamente ou qualquer situação onde há mais provisão do que o esperado pelas circunstâncias naturais. Jesus demonstrou esse princípio várias vezes durante seu ministério terreno.
Antes de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ele havia multiplicado o azeite da viúva de Sarepta. Antes de ressuscitar Lázaro, ele havia curado muitos enfermos. Os pequenos milagres preparam nossa fé para receber e crer nos grandes milagres. Testemunhei um dos casos mais impressionantes de multiplicação sobrenatural na vida da família Ribeiro, em Brasília. Eles passavam por uma crise financeira severa após o pai ter sido demitido. No último dia do mês, restavam apenas R$50 para as compras do mês inteiro para uma família de 5 pessoas. A mãe, Dona Célia, orou pedindo que Deus multiplicasse aquele dinheiro. Ela foi ao mercado com uma lista básica, esperando comprar apenas o essencial para alguns dias. No mercado, descobriu que havia uma promoção especial que ninguém havia divulgado. Produtos com validade próxima ao vencimento com 90% de desconto. Conseguiu comprar carne, frango, peixe, frutas, verduras, produtos de limpeza e higiene. Ao chegar em casa, os vizinhos trouxeram alimentos que iam desperdiçar porque viajariam. Durante a semana, parentes apareceram com presentes de comida. Uma tia trouxe produtos de uma cesta básica que havia ganhado no trabalho e não ia usar. No final do mês, a família não só não passou necessidade, como ainda sobrou comida para dar para outras pessoas. O mais impressionante é que isso aconteceu por 3 meses consecutivos, sempre de formas diferentes. No 4º mês, o pai conseguiu um emprego ainda melhor que o anterior. Dona Célia sempre diz que aqueles 3 meses de milagres diários ensinaram a família toda a reconhecer a mão de Deus nas pequenas coisas e os prepararam para valorizar e administrar bem a prosperidade que viria depois. Os pequenos milagres servem a propósitos específicos, fortalecem nossa fé gradativamente, ensinam nossa família a reconhecer a provisão divina, nos preparam para administrar bênçãos maiores, criam um testemunho de fidelidade de Deus em nossa casa. Quando você começar a perceber esses pequenos milagres acontecendo com frequência na sua família, saiba que são como as primeiras gotas de chuva antes da tempestade de bênçãos. Deus está testando se vocês reconhecem sua mão provisora e se estão gratos pelas pequenas provisões antes de liberar as grandes. Esses pequenos milagres são os últimos ajustes que Deus faz na fé da sua família antes de liberar o grande milagre. Mas o 7º e último sinal é o mais poderoso de todos. Se você está vivenciando isso neste momento, sua família está prestes a entrar numa dimensão completamente nova de bênçãos e favor divino. O 7º sinal é o mais extraordinário e definitivo de todos. Uma paz sobrenatural que invade sua casa, mesmo no meio das dificuldades. Essa não é uma paz comum que vem quando tudo está bem. É uma paz que não faz sentido lógico, que permanece firme mesmo quando as circunstâncias externas são desafiadoras. É a paz que excede todo o entendimento humano, mencionada pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esta paz sobrenatural se manifesta de formas específicas e inconfundíveis. Primeiro, discussões e conflitos familiares que antes eram constantes simplesmente param de acontecer. Não porque os problemas foram resolvidos, mas porque todos os membros da família sentem uma disposição diferente para o diálogo e o perdão. Segundo, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, de saúde ou profissionais, há uma sensação profunda de que tudo vai se resolver bem. Terceiro, o sono da família melhora significativamente. Todos começam a dormir mais tranquilos, mesmo com preocupações reais. Quarto, há uma diminuição natural da ansiedade e do estresse em todos os membros da família. Quinto, surge uma disposição espontânea para orar em conjunto e buscar a Deus como família. Sexto, há um aumento da sensibilidade espiritual de todos, com mais facilidade para perdoar, para servir uns aos outros e para enxergar as situações pela perspectiva de Deus. Essa paz é o sinal mais poderoso, porque indica que Deus assumiu completamente a situação da sua família. É como se ele dissesse: agora podem descansar, porque eu estou cuidando de tudo. Quando essa paz chega, preparem-se, porque o que está por vir será maior do que vocês imaginaram em seus sonhos mais otimistas. Agora você conhece os 7 sinais que indicam que Deus está preparando algo extraordinário para a sua família. O despertar espiritual coletivo, a intensificação de provações preparatórias,
o aumento de sonhos e revelações divinas, o surgimento de conexões divinas e portas abertas, os pequenos milagres de provisão e a paz sobrenatural que excede todo entendimento. Se você reconheceu pelo menos 3 desses sinais acontecendo na sua família neste momento, tenho uma palavra profética para você. Deus está movendo poderosamente na sua casa. O que você está vivendo não é coincidência, não é casualidade, não é sorte ou azar. É o dedo de Deus escrevendo uma nova história para sua família. Mas isso levanta uma pergunta crucial. O que fazer quando você reconhece esses sinais? Como cooperar com o que Deus está fazendo? Como acelerar o processo da bênção que já está a caminho? Essas são perguntas que merecem um vídeo inteiro só para elas, e será exatamente o nosso próximo encontro aqui no Entre Céu e Casa. Agora eu quero ouvir você. Deixe nos comentários qual desses 7 sinais você está vivenciando neste momento na sua família. Não tenha vergonha de testemunhar o que Deus está fazendo, porque seu testemunho pode ser a confirmação que outra família precisa para reconhecer a mão de Deus agindo. Se este vídeo tocou seu coração e você sente que tem uma palavra de Deus para sua vida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nosso próximo vídeo será Como acelerar a bênção que Deus está preparando para sua família. 5 passos práticos que você pode começar hoje. Compartilhe este vídeo com seus familiares, seus amigos, suas células, seus grupos de WhatsApp. Eles precisam saber que não estão sozinhos nesta jornada, que Deus tem um plano perfeito para cada família e que os sinais que estão vivendo têm um propósito eterno. E antes de terminarmos, faça comigo uma oração pela sua família. Senhor, abre nossos olhos espirituais para reconhecer Tua mão agindo em nossa casa. Nos ajuda a discernir Teus sinais e a cooperar com Teus planos. Prepara nossos corações para receber tudo o que Tens preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Deus está escrevendo uma história linda para sua família. Continue firme, continue orando, continue crendo. O melhor ainda está por vir.